A paz de Cristo, Maep, graças a Deus, estamos juntos e reunidos uma vez mais para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos estar aqui transmitindo a aula de número 3, eleição e predestinação, no meu acadêmico, né, bastante debatido, polêmico, dois assuntos que se divergem muito dependendo da linha de pensamento, da interpretação. Nós vamos estar usando a interpretação pentecostal, né? Essa linha de pensamento de interpretação que nós vamos estar utilizando. E na aula de número 3, na nossa introdução, né, diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes da compreensão da doutrina da salvação. Ou seja, todas as vezes que nós falamos de eleição e falamos de predestinação, nós estamos falando da soteriologia, que é a doutrina da teologia, que é a doutrina da salvação. Então, todas as vezes que nós tratamos da salvação, nós estamos falando de eleição e predestinação. O assunto, ele se torna cada vez mais polêmico por conta de novas interpretações, né? Formas hermenêuticas, a arte da interpretação. Bom, mas como eu disse no início, nós vamos estar usando a linha de pensamento pentecostal, que é a que nós entendemos que assenta mais com os dois assuntos, eleição e predestinação. Aí ele continua, ainda na introdução: esses vocábulos ligados entre si elucida o plano divino de salvar os pecadores. Então Deus tem um plano divino. Esse plano é de salvação. Note que Deus, ele tem interesse em salvar a sua criação, por mais que ela se distanciou da sua presença, da sua obra. Ele resgata, ele sara as feridas, ele cura as feridas por dentro, ele dá um novo entendimento, um banho com o seu sangue precioso. Então ele renova a pessoa e utiliza para a obra do Senhor nosso Deus. Então Deus tem um plano divino de resgate e salvação. Vemos isso em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então a intenção de Jesus é que todos se salvem. A vontade de Jesus é que todos se voltem a Ele, porque Ele tem um reino preparado para cada um de nós, para que nós possamos estar junto eternamente com Ele. Porém, como nós vamos ver aqui na nossa revista, como nós vamos ver aqui nos 66 manuscritos na Bíblia que nós já acompanhamos, lendo, estudando cada dia mais esses 66 livros, nós percebemos que pessoas perderam a sua salvação por conta do caminho largo que Jesus disse no Evangelho. Não foi à toa que Jesus deixou o caminho estreito e caminho largo. Se todos fossem para o céu, ele não pregava sobre o inferno. Isso seria uma pregação errada. Seria uma pregação inútil, sendo que não existiria o inferno, todos iam para o céu. A questão do céu é uma doutrina séria. A questão do inferno também é uma doutrina séria. Senão Jesus não teria pregado sobre a porta larga e a porta estreita. E larga e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição eterna. Mas existe a estreita e apertada é o caminho, mas essa conduz para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aí ele diz: nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal, referente à eleição e à predestinação. Bom, o nosso primeiro tópico, ele diz o seguinte: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eleitos para uma vida santa e irrepreensíveis. Ou seja, eleitos aqui, como vai trazer aqui no tópico, que os irmãos acompanharam aí, já leram,
esse tópico aqui, eleito, traz a ideia de escolha. Aonde foi que Deus nos escolheu? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Antes que houvesse tudo, ele já havia nos escolhido. Note que Jesus, lá no Evangelho, ele disse aos discípulos: o mundo vos odeia, porque eu vos escolhi primeiro. Então, essa escolha é uma escolha eterna, ante a existência. Antes que tudo houvera, Deus já havia escolhido. Presta atenção. A fábrica de carro, ela fabrica o carro e aí vende na concessionária. O último teste não é onde se vende, mas quando está com o consumidor, o comprador. Aí às vezes nós vemos lá na televisão dizendo: veículo tal, volte, tal peça teve um problema, teve que voltar. Ou seja, não há uma perfeição. A pessoa escolheu o carro, mas ele entendeu que aquele carro ali não era o que ele queria. Deus não. Ele sabe que de todas as coisas, antes que todas as coisas aconteçam. Então, quando Deus nos escolheu, ele já conhece o caminho, ele já entende o início, o meio e o fim da nossa vida. Quando Deus nos escolheu, ele já sabe o final da tua vida aqui na terra, sendo que a Bíblia mostra que o final, na verdade, é começo. Que a morte, na verdade, leva para a vida eterna, que passaremos da morte para a vida eterna. Então, o que na verdade é fim, na verdade, para Cristo, é início para uma vida eterna e plena diante de Deus. Então, Deus nos escolheu. A expressão usada aqui, eleição, traz a ideia de escolha. É uma escolha soberana. Deus, ele é soberano, diferente da raça humana. A raça humana não é soberana, sua opinião não é soberana. Agora, Deus, ele é soberano. Como eu disse nas aulas passadas, ao decreto eterno. Só dá decreto eterno para quem é soberano. Quem não é soberano não tem decreto eterno. Agora, Deus é um Deus eterno. Como disse o escritor, o não traidor, mas não Iscariote, mas o Judas, ele disse lá na doxologia, palavras finais: antes de todas as eras, tu já era glória, majestade para todos os séculos. Amém. Então, Deus é Deus antes de tudo e é Deus depois de todas as coisas passadas aqui na terra. Bom, então aqui, eleição divina. O apóstolo Paulo, aqui nós estamos nesse primeiro tópico, não vou estar lendo o tópico, vou dar uma pontuada para que o vídeo não fique tão longo, tão extenso, e que nós possamos ter um aprendizado mais prático, porque nós estamos nesse meio de comunicação. Bom, aí aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Éfeso, os Efésios, capítulo 1, versículo 4, nós vimos aqui que o apóstolo Paulo, ele disse que a eleição traz uma ideia de escolha. Aos Efésios 1 e 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Bom, 3 aspectos dessa escolha. Aí ele nos fala a seguinte frase, olha só. Primeiro, em quem fomos escolhidos. Segundo, em que tempo se deu essa coisa. Terceiro, em qual finalidade. E aí ele responde a cada um. Na primeira ele disse que é em Jesus, na segunda ele disse que foi antes da fundação do mundo, e a terceira ele disse que fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Bom, se nós formos observar pela Bíblia Sagrada, e o apóstolo Paulo traz esses 3 aspectos em relação à escolha, então nós vemos que Deus nos escolheu para propósitos, né? Então, essa dimensão desse planeta Terra, a qual nós estamos aqui, nós viemos com um propósito. Nós somos escolhidos de Deus para um propósito.
A questão é que talvez alguém não siga esse propósito, mas Deus, ele tem um propósito na nossa vida. Talvez é a pessoa que não siga esse propósito, mas todos nós temos um propósito a qual nós precisamos fazer, porque é o propósito que Deus determinou para a nossa vida. Deus, ele condiciona o homem a fazer algo, e quando eu falo homem e mulher, a condicionar algo diante da sua obra. Fomos escolhidos para um propósito diante de Deus. Bom, e como o apóstolo Paulo nos traz esses três aspectos, em quem fomos escolhidos? É em Jesus. Então nós fomos escolhidos através de Jesus. Jesus Cristo, ele é o motivo de escolher a nós, Deus. Então nós percebemos aqui que o motivo sempre é Jesus, porque ele é o resgatador da nossa vida. Aí a Bíblia nos mostra que a segunda resposta dele para o aspecto, ele diz aqui, ó, em que tempo se deu essa escolha? Isso foi antes da fundação do mundo. Então perceba que Deus, ele trabalha, né, de forma de um critério que só ele tem esse critério. Perceba que antes de tudo existir, ele já estava com tudo programado na sua mente, tudo condicionado, não vai ser pego de surpresa, nada o surpreende, ele está no controle de todas as coisas. Aí ele diz aqui, ó, em qual finalidade? Para qual finalidade nós fomos escolhidos? Aí ele disse, para que nós fomos santos e irrepreensíveis. Mas lá na frente a gente vai ter um significado desse santo e irrepreensível. Bom, com isso até aqui, nós podemos entender que nós somos uma escolha consciente de Deus e não inconsciente. Deus, ele tem uma escolha e fez essa escolha, ele nos escolheu, ele tem um propósito diante dele para que nós possamos estar diante da sua presença, fazendo algo para a sua obra. Aí nós podemos entender aqui, quando ele diz, as condições da eleição. Agora, preste atenção. As condições da eleição. Lá no meio do tópico, diz assim, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Lá no Evangelho, nós estamos falando sobre as condições da eleição. Lá no Evangelho, nós vemos João Batista. Seu nome João Batista porque ele o batizava nas águas. Ele mesmo disse, após ele viria um mais poderoso do que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. Porque os súditos, as pessoas que trabalhavam para os seus senhores, eram ele as pessoas responsáveis para desatar as sandálias. Não é havaiana, não é chinelo. Era aquela sandália que era amarrada até o meio da perna. Então, aquela pessoa que trabalhava para o seu senhor, ele era a pessoa responsável para desatar essa sandália. Então, João o Batista, ele dizia, esse que vai vir após mim, que no caso ele se refere a Jesus, ele se reporta a Jesus, ele estava dizendo, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Então, João Batista, diante dessa pregação, ele estava dizendo àqueles que o seguiam, lá no deserto, ele diz, arrependei-vos. Então, essa era o tema da mensagem de João o Batista. Arrependei-vos. Então, aqui, as condições da eleição nos mostram o arrependimento. Quando a pessoa se arrepende e ela volta para Cristo Jesus. Quando a pessoa se arrepende e volta para o Senhor. Esse arrependimento já está na anotação de Deus. Deus já sabe que a pessoa vai se arrepender. Então ele conhece o início, ele conhece o meio
e ele conhece o fim da trajetória do ser humano nessa terra, até o arrebatamento ou morrendo antes disso, que é a colheita. O primeiro foi Abel, o último eu não sei, mas o primeiro a ser colhido foi Abel. O arrebatamento ainda não houve, mas a colheita já se iniciou. E o primeiro foi Abel. O último, eu não sei. Então nós podemos entender que há condições para que ele esteja essa escolha. Ele escolheu lá na eternidade. Mas ele já viu que as pessoas se arrependeriam e se voltaria para ele. Exemplo, a parábola do filho pródigo. 2 irmãos, mais velho e mais novo. O mais novo retorna para a casa do pai. A parábola se encerra e não mostra que o mais velho adentrou para o caminho de seu pai. Mas o mais novo voltou. O mais novo, ele entendeu. Tantos trabalhadores da casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei. Olha o arrependimento. Pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser um dos teus trabalhadores. Fazei de mim um dos seus trabalhadores. Mas aí nós podemos entender e compreender que o seu pai o aceita. Então, é por isso que o escritor, o comentarista, está dizendo: condições da eleição, arrependimento. Então, precisa ter o arrependimento de coração. Bom, agora vai chegar aqui o ponto que ele vai tratar sobre a questão da santidade, santo e irrepreensível. Eu vou ler até o meu tópico que ele vai tratar esse ponto, é muito interessante. Ele diz assim, ó: vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santo e irrepreensível diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágio, santo, significa separado do pecado. Então, santo significa separado do pecado em grego. Adjetivo grego amomos, que é irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Então, a palavra irrepreensível em grego quer dizer amomos, que significa em português sem defeito ou inculpável. Aí, olha só, ele dá continuidade, né? Ele dá continuidade, aí ele diz lá no final, dando continuidade, ele diz assim: os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Bom, quando nós vemos aqui essa questão de santidade, a Bíblia tem um versículo curioso e interessante para nossas vidas. Ele diz: sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então, a santidade tem que permanecer na vida do ser humano, uma busca. Essa busca de santidade é o que nos faz desviarmos dos caminhos errados, das práticas erradas, daquilo que desagrada ao Senhor nosso Deus. Essa busca pela santidade vai nos permitir nos aproximar mais de Deus, e o Espírito Santo está na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A falta de busca pela santidade nos afasta do Criador, porque o pecado distancia o homem de Deus. Não foi Deus que distanciou, não, mas o pecado fez essa separação. Então nós podemos entender que a busca pela santidade nos fará cada vez mais íntimos e próximos de Deus. Irrepreensível aqui, que ele nos trata, ele está dizendo que é sem defeito. Essa expressão sem defeito não está dizendo que a pessoa não há defeito, porque nós somos pessoas imperfeitas, nós temos defeitos. Mas quando ele fala aqui sem defeito, ele está falando questão de prática de pecado, a qual nós não estamos atrelados e aliados a elas. Ou seja, a mulher pega em um ato de adultério, como registra lá no Evangelho,
Jesus disse no finalzinho, olha o que Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Uai, a mulher virou o quê? Um anjo? Não pecou mais? Não. Jesus estava dizendo, não entra mais na prática de pecado. Então Jesus sabe que a mulher é pecadora, que ela irá pecar, mas que está dizendo para não entrar na prática de pecado, porque nós somos pecadores remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Não é bom que pequeis, mas se pecares, tem um advogado diante de Deus. Então, nós temos o entendimento que nós somos pecadores, mas pecadores remidos pelo sangue de Jesus, nosso Deus. E que isso não significa que está na prática do pecado, mas que nós somos obedientes a Deus, e essa obediência a Deus diante da sua vontade é o que nos fará nós adentrarmos nas mansões celestiais para a glória do Senhor nosso Deus. Bom, dando continuidade, ele vai falar assim, a nova vida dos eleitos. Bom, essa nova vida dos eleitos vai lá no meio do tópico, onde fala assim, trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. O que nós podemos entender sobre isso? Lapidação. Nós estamos sendo lapidados a cada momento diante do eterno Deus. O Espírito Santo que trabalha, e nós falamos na aula passada, ele regenera, ele faz essa regeneração na vida do ser humano, é uma lapidação, até o arrebatamento da igreja ou até você morrer. Então essa lapidação, ela é contínua, ela não para. 10 anos, 20 anos, 50 anos de crente. Essa lapidação, ela é até Jesus voltar, ou você morrer. Essa lapidação, ela é contínua. Então, constantemente, continuamente, nós estamos sendo lapidados por Deus. Nós não aprendemos o suficiente que não possa aprender mais um pouco. Nós não buscamos o suficiente a santidade que nós não precisamos buscar a cada dia. Então nós estamos em um processo continuante. Nós estamos continuando para até o arrebatamento da igreja essa lapidação. Graças ao nome santo e poderoso do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala aqui, finalmente, agora ele vai falar sobre a predestinação, né? Saímos aqui da eleição. Eleição é uma escolha que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E essa eleição, ela tem condições que Deus já viu nosso arrependimento diante dele. Então Deus requer sim que o ser humano se arrependa das suas práticas, porque isso é a vontade de Deus para nossas vidas. Aí ele fala, predestinação. Esse iniciozinho aqui, eu quero ler ele, quando fala assim, ó, predestinados para filhos de adoção. Aí olha o que ele diz. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Irmãos, que coisa gloriosa. O nosso destino foi feito na eternidade. Não foi aqui não, irmão. Né? Foi na eternidade. Na eternidade, Deus já criou. Na eternidade, Deus já formou. Na eternidade, nós já fomos escolhidos. Olha que eu vou ler novamente. Ele diz, a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, na eternidade, antes de formação de qualquer coisa, nós já temos um destino e foi formado pelo arquiteto do universo. E como disse lá em Jó, ele estabeleceu as estrelas no céu.
Bom, aí ele diz aqui, ó, predestinação. Eu vou ler esse início aqui. Ele diz assim, ó, o termo grego prorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição, porque indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Então, predestinação significa determinar antes. Eleição significa dar a ideia de escolha. Eleição quer dizer uma escolha soberana de Deus, que foi escolha na eternidade, antes da formação de tudo. E predestinação nos traz a ideia de determinar antes, ou seja, Deus determinou antes. Agora nós vamos dar uma continuidade aqui. Olha o que ele diz lá no meio do tópico. Procure a palavra aí. E perseveraram até o fim. Ou seja, vou dar um exemplo de predestinação. Predestinação quer dizer determinar antes, né? Então nós podemos entender. Há vários barcos. Esses barcos estão indo para o céu. Bom, então só se chega ao céu nesse barco. Mas dentro do barco tem regras. Dentro do barco tem doutrina, tem pureza, santidade. Então quem está dentro do barco tem que seguir essas regras. O barco está indo para o céu. Então o barco está determinado, está predestinado a ir para o céu. Então se nós estiver dentro do barco, nós estamos predestinados a ir para o céu. Pulou fora do barco, não tem predestinação para ir para o céu. Então, quando se fala em predestinação, e aqui nessa revista fala, nessa nossa lição, a predestinação não fala de condenação do inferno, que a pessoa foi predestinada a ir para o inferno. Não, a Bíblia nos mostra que nós somos predestinados se nós estivermos em Cristo, porque Cristo está conduzindo o povo, através do Espírito Santo, conduzindo o povo para o céu. Então, se nós estivermos neste barco, nós estamos predestinados a ir para o céu. Mas dentro desse barco existem regras. Existem as regras e as leis espirituais de Deus. Então, muitos pulam fora. Então, ele não está predestinado, porque ele pulou fora. E para ir para o céu, só entra no céu neste barco. Então, essa é uma compreensão para que nós possamos entender. Bom, e os que perseveraram até o fim? Então, quem está dentro do barco, esse barco vai chegar até no céu, é quem persevera até o fim. Perseverar até o fim. Dar-te-ei a coroa de vitória para a glória do Senhor. Os que perseveraram até o fim. Fracassado é quem desistiu. Mas aquele que pegou um tombo e deu continuidade, esse não é um fracasso, porque ele vai chegar na linha de chegada e chegará ao céu por causa de Jesus, mediante a sua graça. Bom, aí ele fala aqui, ó, filhos por adoção. Bom, esse filhos por adoção, nós vemos aqui que no Novo Testamento o apóstolo Paulo é o único escritor que nos traz isso. Filhos por adoção, essa expressão é linda. Vemos ali que Deus, ele quer que nós adentramos no seu reino. Ele fez um caminho glorioso para que a igreja possa passar e adentrar nas mansões celestiais. Aí nós vemos aqui, olha o que ele diz. Paulo é o único escritor no Novo Testamento que emprega o termo adoção. Aí ele diz, essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir
no plano da salvação, adoção dos eleitos. Olha isso. Adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Meus amados e ouvintes da palavra do Senhor, Deus, ele tem o seu critério, a sua forma de trabalho. Às vezes não é compreendida, né? Não é compreendida a sua forma de trabalho. Ele usa um caminho que a gente olha assim, não, esse aí, mas o caminho é dele. O caminho é dele. Ele tem um caminho especial e a igreja está passando por ele. Então, como o apóstolo Paulo disse, somos filhos por adoção. Nós somos filhos para a glória do Senhor nosso Deus. Aí ele diz aqui, ó, os privilégios da adoção. Olha só, os privilégios da adoção. Aí ele diz, lá no meio do tópico, neste sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava, igualmente na filiação divina. Aí ele fala lá no meio do tópico, e restabelece a comunhão com os pecadores, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai. Isso, irmão, é algo maravilhoso. A palavra Abba Pai, do grego, na transliteração para o português, significa papaizinho. O apóstolo Paulo, na sua intimidade, ele está dizendo papaizinho. Abba Pai significa isso, no grego para o português. Então ele fala que nessa analogia, ele descreve nós como filhos de adoção. E por isso nós receberemos a herança lá no céu. Olha que coisa grandiosa. Jesus morreu na cruz, nós morremos com ele. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Jesus foi para o céu, nós vamos para o céu. Jesus vai receber a herança, nós vamos receber a herança junto com ele. Jesus vai permanecer no céu, nós vamos permanecer no céu. Somos filhos em uma analogia que o apóstolo Paulo nos faz como filhos de adoção, lá em Efésios 1:5. Bom, aí nós vamos agora para a sublimidade do propósito divino na predestinação. Aí ele fala aqui, ó, predestinação e salvação. O início ele fala assim, ó, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Aí ele diz, aí ele nos mostra lá no final do tópico. Ele diz assim, ó, portanto não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Perceba que não há essa dupla predestinação. Ou seja, uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Deus predestinou. Uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Não. Nós entendemos e compreendemos que o ser humano tem um livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, ele tem suas decisões. Dentro desse livre-arbítrio, ele tem suas práticas, a qual o Espírito Santo está continuamente nos falando para que as pessoas saiam da prática pecaminosa. Então nós temos aqui a questão do livre-arbítrio. Aí ele continua, nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento, tem que ter o arrependimento e a fé em Cristo Jesus segundo a presciência divina. Então, Deus, ele sabe que a pessoa vai se salvar por causa da sua presciência. O que é presciência? Presciência é antes das coisas acontecer, ele sabe do futuro antes que o futuro aconteça. Então, Deus sabe sim quem vai ser salvo. Deus sabe sim quem vai se salvar por causa da sua presciência. Aí ele diz aqui, ó, predestinação e o amor.
Olha que coisa interessante. Lá no meio, procure a palavra. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, foi por amor que ele nos predestinou. E como ele diz aqui, ó, foi por amor que ele nos predestinou, foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo Jesus. Então ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Então, se nós estivermos em Cristo, nós estamos predestinados, porque Jesus vai levar para o céu diante do Espírito Santo. Nossa conclusão diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé e vivem em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Meus amados, ouvindo a palavra do Senhor, estamos aí em 36 minutos. Então Deus nos elegeu e predestinou conforme o amor, em nome de Jesus nosso Deus, pela vida de Jesus. Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo guarde o mundo, guarde o nosso país, Brasil, guarde nosso estado Pará e guarde a nossa cidade de Marabá, Maep, que Deus nos abençoe cada dia mais e a nossa vida, a nossa família. Um abraço forte e vamos estar em outro encontro em nome de Jesus. Um beijo, um abraço, Deus abençoe a cada um de nós em nome de Jesus nosso Deus, e estou com saudade de todos. Logo estaremos aí juntos mais uma vez presencial, em nome de Jesus. Deus abençoe a nossas vidas. Amém.